Mais um videozinho falando sobre essa crise entre a Rússia e a Ucrânia. Primeiramente, eu vou falar nesse vídeo sobre o que aconteceu desses blocos de defesa desses países, né? Por quê? Porque com o término da Segunda Guerra Mundial, como é que o mundo ficou organizado? Ficou organizado mais ou menos como se o nosso sistema de países ele tivesse dois sóis. Um sol Estados Unidos e o outro sol União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS. Mas vamos lembrar que durante a Segunda Guerra, tanto Estados Unidos quanto a União Soviética lutaram ao mesmo lado. E a Alemanha, que era o principal inimigo a ser batido. Só que com a destruição praticamente da Alemanha e também dos seus aliados, principalmente Japão, né, foi a União Soviética o grande inimigo que foi visto pela ótica norte-americana. Por quê? Porque ela tinha algo muito mais instigante e também perigoso para as pretensões norte-americanas. Era um novo sistema econômico, era um outro modo de produção, visto como a solução para as contrariedades e as discrepâncias do capitalismo, que era o socialismo, né? E isso ia se difundindo e também se aprimorando até chegar ao comunismo, que é o último estágio do socialismo. Não são coisas iguais. Então, para de ser bobinho, para de falar que teve fantasma comunista e que tem ainda fantasma comunista, porque não há mais isso, entendeu? Para de passar vergonha nas redes, isso é feio. Então, a OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, ela foi criada em 1949, com o mundo ainda em frangalhos por causa da Segunda Guerra Mundial. Primordialmente, a OTAN tinha 12 membros, né? E eles tinham algo assim que era um por todos e todos por um. Se um país fosse agredido, todos os outros iriam defendê-lo. Então foi assim que a OTAN foi concebida, com o mundo ainda horrorizado com a Segunda Guerra, mas tendo em vista uma possibilidade de uma outra guerra. O homem nunca parou de fazer guerras, desde a época da pré-história. Era guerra por terra ou outras guerras mais tolas. E até a Alemanha, outrora inimiga e nazista, né, ela foi integrada à OTAN em 1955. E um mês depois, a União Soviética não ficou paradinha. Viu que os países estavam se organizando em um grande tratado militar e criou o seu, o Pacto de Varsóvia, também em 1955, um mês após a Alemanha ter entrado na OTAN. Com o colapso da antiga União Soviética em 1991, 14 países do leste europeu, que era o quintal da União Soviética, aderiram à OTAN. Os bálticos principalmente, logo de cara. Assim. E por que a Rússia deu o berro com a Ucrânia? Porque a Ucrânia tinha um peso muito grande em termos econômicos e também estratégicos dentro da antiga União Soviética. A Ucrânia era o celeiro desse bloco russo e também a Ucrânia tem um parque industrial bastante expressivo, bastante interessante. Só que a Ucrânia conta apenas com a simpatia da OTAN. Por causa da gritaria da Rússia, ela ainda não conseguiu a sua adesão. E quando tentou, houve a invasão. Por quê? Porque o Putin diz que isso prejudica a segurança da Rússia. Né? Como se os Estados Unidos, que também, à medida que os países do antigo leste
europeu se integravam à OTAN, os Estados Unidos fizeram o quê? Colocaram artefatos bélicos nesses países. Nós temos mísseis nos países bálticos, que é muito perto de Moscou. Então os Estados Unidos estavam o quê? Cutucando o leão com vara curta. Agora o mundo sofre e muita gente inocente também, né? E todo mundo fala do presidente da Ucrânia, rola um comentário de que ele é nazi e que ele é um, né, ator de TV, coisa e tal. Nós temos um palhaço sem graça na presidência, então nós não podemos falar nada.